Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, peguem o livro de história e abram ali na página 38, tá? Povos antigos. Eu passei uma atividade para vocês fazerem, era para fazer um resumo sobre a religião e cultura dos povos da Mesopotâmia, certo? Eu vi que alguém já andou postando lá no Classroom. Então, assim, só para dar uma revisada rápida, antes de eu ir para outra página, vamos falar ali dos principais grupos humanos das cidades da Mesopotâmia. Então, ali nós tínhamos Ásia Menor, tá? Tínhamos a Fenícia, no mar Mediterrâneo ali, tá? Ao redor do mar Mediterrâneo. A Palestina, né? Que hoje existe também, a cidade da Palestina. Aí temos o Egito lá, Rio Nilo, né? As margens do Rio Nilo. Aí nós temos ali todos esses povos, né? Essas cidades, as que existiram e as que ainda existem, são do tempo dos povos são origem, né? Herança dos povos da Mesopotâmia, que habitaram na Mesopotâmia, tá? Aí nós temos a Arábia, né? Ali embaixo. Aí nós temos também a Mesopotâmia, o rio Eufrates, o Nínive assírios, né? Que tem a Síria. Aí nós temos a Pérsia. Aí nós temos a Babilônia ali, Nippur, Lagash, Uruk, Eridu. Essas cidades, Eridu e Lagash, hoje são cidades arqueológicas, né? Que servem para pesquisas e estudos, assim, algumas estão em ruínas, tá? São cidades bem antigas que foram habitadas na Mesopotâmia, ok? Vamos para a página 40, pessoal, e agora nós vamos para o Egito. Primeiro nós vamos falar ali dos registros escritos, tá? Antes da gente entrar lá na parte do Egito. Então, os templos também se dedicavam à arte e à escrita. Então, o templo, gente, é diferente da igreja. A igreja é um espaço menor e o templo são aquelas coisas, aqueles espaços, na verdade, bem grandes, com estruturas bem fortes, bem grandes, tá? Essa é a diferença. Então, eles, naquela época, né, os templos deles demonstravam e apresentavam a arte e a escrita, né? Neles as pessoas aprendiam a escrever e estudavam, então era um lugar de aprendizado também, tá? Estudavam para se tornarem o quê? Funcionários do rei. Então era um lugar para eles se prepararem para servir ao rei. Graças às cópias feitas pelos sacerdotes desses templos, chegaram até nós hinos, poesias e mitos. Então, através dos registros, né, a gente conseguiu e consegue ter acesso a muitas informações do que era realizado naquela época, certo? Um mito e uma história baseada em fatos reais ou inventado, que busca explicar a origem do mundo, da humanidade e dos fenômenos naturais. Agora a gente vai ver o que é um mito. O mito é transmitido de boca em boca. São informações paralelas que um vai passando para o outro, certo? E é considerado verdadeiro pelo povo que o criou. Então, o mito, às vezes, é uma coisa que as pessoas criam num dizer popular e que passa de geração em geração, e daí eles acreditam que é verdadeiro. Isso é um mito, tá? Porque alguém criou isso aí, mas nem sempre isso é verdadeiro. Por isso, recebe o nome de mito. Nem sempre a gente sabe se foi comprovado ou não, a gente ouviu dizer, entenderam? Por isso, é importante a gente saber aí o que é um mito. Por que ele se caracteriza mito, né? Então, um mito mesopotâmico dizia que os deuses viviam reclamando de trabalhar muito e de não ter tempo para se divertir com o tanto que queriam. Então, o deus Enki era um deus daquela época, tá?
criou a humanidade para substituir os deuses no trabalho. Olha só. Assim, esse mito cumpria duas funções: incentivar os seres humanos a trabalhar, pois era pelos deuses que o faziam. Isso eles criaram para poder convencer, veja bem, os povos a trabalhar para o rei. Então, tudo tinha um objetivo dele. Eles criavam um mito, mas eles tinham um objetivo para criar esse mito, né? Para fazer o povo de bobo, claro, né? Trabalhar que nem escravo. E daí, gente, a outra função, porque eles criaram esse mito, era para convencer os seres humanos a doar parte de sua produção para os deuses, isto é, para os seus representantes na terra, os reis e sacerdotes. Então, eles inventaram esse mito com dois objetivos: um, de fazer o povo trabalhar, né, que nem escravo, e o outro, fazer o povo doar o que eles arrecadavam com o trabalho para os templos, dizendo que eles eram representantes de Deus na terra e o povo tinha que doar isso para eles. Entendem só? Então, eles criaram esse mito, usando o nome de Deus, né? Colocando um Deus ali naquele mito, para convencer as pessoas a fazer o que eles queriam, né? Então, ali nós temos abaixo a ilustração, né? Do sacerdote, certo? E ali do servo, né? Entregando para o sacerdote. Então, se vocês assistirem os filmes que relatam os povos daquela época, vocês vão poder relacionar essa imagem aqui do livro com a característica como eles se vestem, assim, nos filmes eles aparecem, tá? Então, na letra A, de acordo com esse mito mesopotâmico, por que a humanidade foi criada? Então, você vai responder. Eu acabei de falar do mito, né? Por que a humanidade foi criada? Para substituir, né? Então, vocês vão ter que procurar ali. De acordo com o mito, tá? Na letra B, de que forma o mito beneficiava os reis e sacerdotes? Então, o que esse mito trazia de benefício? Por que eles criaram? Qual que era o objetivo, né? Então, prestar bastante atenção. Aí nós vamos ali para os egípcios, na página 41. Os egípcios, vamos falar da sua religião e cultura. Então, os egípcios eram politeístas, também acreditavam em vários deuses. Politeísta significa pessoas que acreditam em vários deuses. Entre os mais conhecidos deuses deles estavam Amon-Ra, tá? Que é o nome de um deus do Egito, que eles consideravam como o criador do universo e de todos os deuses. Então, era o deus superior a todos, tá? Tinha isso também. O Ósiris, deus da vida, após a morte, e o juiz dos mortos, Ísis, irmã e esposa de Osíris, e Horus, o filho deles. Então, aqui tem cada nome desses deuses e o significado deles. Então, seus deuses eram representados com forma humana, como Osíris com forma de animal, como Amite com forma humana e animal, como Horus. Então, aí nas representações ali no livro tem a representação desses deuses, tá? Como eles eram representados, certo? Isso através da arte, tá? E também da escrita, como a gente falou ali, certo? Então, Horus, filho de Osíris, e Ísis era representada com o corpo de homem, cabeça de falcão. O detalhe do mural da tumba de Ramsés I, de cerca de 1290, no ano de 1290, gente, antes de Cristo, tá? Essa contagem aqui no Egito. Porque vocês sabem, existe duas contagens, como eu expliquei na aula presencial. A contagem do mundo antes de Cristo, né? E depois de Cristo, que começou, né? Zerou e daí contou-se até 2000 anos, certo? E hoje nós estamos em 2020. Mas já existia lá a contagem antes de Cristo, tá?
Então, ali na época dessa civilização, estávamos antes de Cristo em 1290, ok? Então, na representação de Osíris, repare que a mão esquerda, ele traz o cajado, símbolo de autoridade, porque como eu falei para vocês, né? Cada deus era representado em sua forma artística aqui, tá? O símbolo de sua autoridade. E na direita, o mangual, certo? Representado a posse da verdade, então também tinha um significado. A Ísis era a irmã e a esposa de Osíris e mãe de Horus. Ela representa a mãe perfeita, que é essa que está logo abaixo ali, ok? Então, pessoal, eu vou mandar um vídeo sobre a cultura e a religião do Egito para vocês, entender um pouco melhor. E a gente vai seguir um conteúdo um pouco grande sobre o Egito, porque tem bastante coisas pra gente ver. Só que nós vamos vendo por parte, né, para que a gente possa entender melhor, para que vocês possam entender melhor. Então, façam ali a letra A e a letra B da página 40, a atividade, tá? Copie e responda no caderno. Então, dê uma olhada, faça uma leitura desse conteúdo que eu expliquei hoje, né? E daí faça uma reflexão também e assistam o vídeo que eu vou estar mandando sobre a cultura e religião do Egito, que daí a gente vai ver mais pra frente sobre ele, ok?